Olá a todos, muito prazer, eu me chamo Lucas, sou aluno do curso de MBA Big Data em Inteligência Competitiva da Descomplica e hoje eu quero abordar um pouco o tema sobre o profissional analista de dados. O profissional analista de dados, quando a gente começa a pensar a respeito desse tema, logo vem à nossa cabeça o viés do analista de dados. O que seria esse viés? É a gente sempre pensar que o analista de dados é aquele profissional, o homem, que entende muito sobre programação, que entende sobre computador, que sabe se relacionar melhor com a máquina do que até mesmo com o ser humano. Mas quando a gente começa a pensar sobre análise de dados, existe muito mais sobre gestão do que simplesmente sobre a programação. Então, o público-alvo como objeto de pensamento nesse tema, seriam pessoas que atuam na gestão de empresas, sejam empresas de pequeno, médio e de grande porte. Isso porque também, quando a gente pensa na análise de dados, logo nos vem à mente, né, empresas de grande porte, multinacionais, que utilizam de dados para tomada de decisão, mas a gente tem que pensar também que a análise de dados está mais presente no nosso cotidiano do que a gente imagina. Toda decisão que a gente toma, seja uma empresa grande ou numa empresa pequena, ela normalmente ela é baseada em dados. E quando a gente toma consciência de que nós estamos tomando decisões baseadas em dados, as nossas decisões elas são melhores tomadas porque elas estão mais embasadas, estão estudadas. Então, quando a gente pensa na análise de dados, nós temos que entender que isso vai muito além da programação. Então, além da gente simplesmente termos um problema e realizar a programação para obter um gráfico, obter uma tabela, um gráfico de barras, um gráfico de pizza, nós temos que entender qual problema nós queremos solucionar. E aí, então, assim, nós podemos, através da análise de dados, nós temos a compreensão e uma melhor apresentação dos dados. Isso vai estar gerando informação e auxiliando na tomada de decisões. Então, é um processo. E para isso, o profissional ele tem que entender o que ele está fazendo, entender as demandas e também saber se relacionar, demonstrar, né, apresentar os dados que ele obteve para auxiliar na tomada de decisão. E quando eu falo que tudo isso ele vai além da programação, nós temos que pensar nas empresas, aplicações, né, nas empresas de pequeno a grande porte. Ah, mas como que uma empresa de pequeno porte ela é auxiliada com a análise de dados? Bom, com a análise de dados numa empresa de pequeno porte, seja um comércio pequeno, pode ter a sua gestão de estoque, entender os períodos de maior compra, menor compra. Para uma empresa de pequeno porte, são menos dados, porém, a compreensão desses dados é muito importante, saber quando é maior demanda de compra, quando é o melhor momento para compra de materiais, e até mesmo entender isso, demonstrar para poder captar mais clientes, captar mais fornecedores, utilizar isso no marketing da empresa. Então, até mesmo uma empresa de pequeno porte pode sim fazer uso da análise de dados, isso não fica simplesmente preso a empresas de grande porte. Em empresas de médio porte, a gente pode pensar em um volume um pouco maior de dados, podemos até pensar em uma escola. Uma escola pode utilizar sim da análise de dados na hora de demonstrar as metas alcançadas pelos alunos, as evasões, as faltas, então, tudo isso pode ser melhor compreendido e, em uma reunião de conselho de escola, ser demonstrado de forma mais clara do que simplesmente ser citado aqueles dados, mas elaborar um gráfico, elaborar uma tabela, para facilitar a compreensão de todos na hora de comunicar, né? Isso por meio da gestão. Os gestores conseguem utilizar os dados, né, explanar esses dados de forma melhor. E as empresas de grande porte é o que nós normalmente pensamos, né? Para captar novos clientes, para captar parcerias. Então, todas essas empresas, elas conseguem utilizar, fazer uso da análise de dados. E como profissionais da análise de dados, nós devemos pensar com um pensamento um pouco mais administrativo. Não ficar simplesmente fechados na programação, mas pensar, ter o pensamento de gestão, atuar como gestores para auxiliar na tomada de decisão, assim refletindo mais sobre a análise de dados do que simplesmente o foco na programação. Agradeço a todos pela atenção e desejo a todos um bom dia.